Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja Deus. Senhor amado, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti. Senhor, dirige-nos pelo Teu Espírito Santo. Dirige-nos, Senhor. Nada queremos, meu Deus, da carne, do Espírito Santo queremos de Ti. Então, Senhor amado, vai tocando em cada um, que cada um, Senhor, seja um vaso nas Tuas mãos, que cada um seja instrumento Teu, Senhor amado, vai tocando, vai tomando poderosamente. Senhor, batiza no Espírito Santo, reparte os dons espirituais, que cada um seja instrumento da glória de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Hoje é dia de ceia, estamos com bastante temor na presença de Deus. Hebreus capítulo 5. O Senhor quer falar conosco. Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, dá-nos a interpretação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Diga glória a Deus. Irmãos, aqui é a carta aos Hebreus. Hebreus e judeus é a mesma coisa. Era carta escrita originalmente para os crentes da igreja judaica, da igreja de Jerusalém. No início da igreja tinha muito essa separação, os crentes judeus e os que não eram judeus, chamados de gentios. Hoje isso para nós aqui já está muito distante. Mas toda a palavra de Deus, logicamente, é para nós. Deus quer falar com você. Fala isso para o irmão do lado. Deus quer falar com você. Aqui o escritor aos Hebreus estava indignado porque os seus leitores estavam ainda muito incautos, muito despreparados, muito imaturos. O escritor querendo falar coisas profundas, mas não podia, porque eles não se exercitavam nas coisas de Deus, não se exercitavam na leitura, na meditação, na aprendizagem da palavra de Deus. Aqui o escritor faz uma diferença entre os meninos na fé e os maduros na fé. 1 Coríntios 13 diz: quando eu era menino, falava, sentia, discorria como menino. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Efésios 4 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina contrária. Deus quer que nós cresçamos. Fala para o irmão do lado: Deus quer que você amadureça. Louvado seja Deus. Irmãos, esta semana o Senhor falou comigo para transmitir essa palavra à igreja no dia de ceia. O que o Senhor quer de nós. Irmãos, o nosso Deus quer que esta igreja amadureça. O Senhor quer que cada um de nós amadureçamos. Deus quer o nosso crescimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, surgiram inúmeras igrejas, tipo infindável de igrejas que apareceram por aí, mas em nem todas elas está o Senhor, nem de todas elas Deus se agrada. O Senhor quer falar conosco porque o trato de Deus é pessoal com cada um. A nós, o Senhor quer que nós amadureçamos. Irmãos, o crente precisa aprender a ser maduro, liberto. O crente não pode ser dependente. Diga glória a Jesus. Irmãos, existe um tipo de pregação por aí que subjuga as pessoas, que coloca as pessoas debaixo de um jugo humano, em que a pessoa tem que ir na igreja, porque se não for na igreja, algum tipo de sanção vai ter, algum tipo de censura ou de reprimenda.
em que a pessoa dá o dízimo porque ela morre de medo. Ai, se não der, vai cair uma praga do céu, se não der o dízimo, coisas desse tipo. Irmãos, tudo tem o seu lugar, tem realmente que ir na igreja, tem que dar o dízimo, não com este sentimento, nem com este pensamento. Irmãos, existem algumas igrejas que estão colocando as pessoas com subserviência. A pessoa tem que estar vinculada a um líder, tem que dar satisfações a este líder, etc e tal, tudo sob o chavão do discipulado. Temos que ser discípulos. Mas, irmãos, as pessoas esquecem o seguinte: Jesus teve discípulos por 3 anos, terminou o discipulado de 3 anos, Jesus foi para a glória e mandou eles fazerem outros. E os que são feitos não são discípulos para sempre. A partir do momento que já estão discipulados, eles se tornam discipuladores. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor não quer que fiquemos subjugados. Deus quer que nós sejamos libertos, amadurecidos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente precisa ter a consciência de que todos nós somos sacerdotes de Deus. Irmãos, você não pode ficar dependendo da oração alheia. Irmãos, receber oração é bom, mas, irmãos, isso é coisa de menino. Está na hora de você orar pelos outros. Diga glória a Jesus. E outra, irmãos, Deus ouve a tua oração. Irmãos, existem algumas igrejas que enfatizam isso ou com palavras ou sem palavras, como que dizendo assim: a oração do fulano de tal é mais poderosa. Ou, irmãos, muita coisa acontece sob um cognome muito moderno chamado de unção, uma palavra da qual a Bíblia fala pouquíssimo, mas está tão em voga. Tem que ter unção, tem que ter unção. Irmãos, só que muitas vezes isso de unção é algo que é apenas um carisma pessoal e também algo que faz com que uma pessoa queira exercer influência sobre as outras, mas isso não é coisa de cristão amadurecido. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado: Deus quer que você seja maduro. Maduro. Irmãos, a gente tem que aprender que nós viemos à igreja por amor a Deus e por amor aos irmãos. Nós viemos à igreja para ter comunhão com os irmãos, e não porque nós dependemos dos irmãos. Diga glória a Jesus. É uma interdependência. Um ajuda o outro ajuda o primeiro. Diga glória a Jesus. Mas não é esse grau de dependência. Irmãos, tem igrejas que enfatizam isso, e isso está errado. Salvação é individual. Fala isso para o irmão do lado. Salvação é individual. Diga glória a Jesus. Irmãos, aquela coisa assim: o crente, ele tem que ir no culto umas 4, 5 ou 6 vezes por semana, porque se ele não vai, ele não se sente bem. Mas, meu amado, o que é isso? Em primeiro lugar, a tua vida tem que ser um culto 24 horas por dia. Em segundo lugar, você está ficando viciado em culto. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo o propósito. Tem tempo de cultuar, tem tempo de viver, tem tempo de estar em casa, tem tempo de cuidar dos filhos, tem tempo de estar com o cônjuge, tem tempo de sair para passear, tem tempo para tudo. Diga glória a Jesus. Senão vira um desvio religioso, e Deus não gosta disso. Ninguém era mais ocupado que Jesus, e ele tinha até tempo para ir em festas. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Irmãos, o Senhor quer o nosso amadurecimento. Irmãos, muito se alterou a mensagem do Evangelho de Jesus. Irmãos, se fazem nas igrejas evangélicas muitas promessas baratas, e vamos falar do português claro, são promessas mentirosas. Venha na igreja, irmãos, fazemos aqui na igreja a campanha de 7 semanas, mas os irmãos são testemunho que nós damos pouquíssima ênfase nisso, pouquíssima. Por quê? Porque senão fica uma promessa barata e mentirosa. Venha e faça uma campanha de 7 semanas e Deus vai te abençoar. Não, essa frase que eu falei, ela está incorreta. Converta-se ao Senhor, leia a Bíblia, adapte a tua vida ao que está escrito na palavra de Deus, e Deus vai te abençoar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Diga glória a Jesus. Irmãos, querem distorcer a mensagem, mas o Senhor quer que nós amadureçamos. Meu amado, e a mensagem do Evangelho é a seguinte, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, tem gente querendo ir por tudo que é lugar, tem gente que fica falando de eventos especiais que acontecem por aí, e querem ir lá para receber algum tipo de unção, para ter algum tipo de tremelique, para ter algum tipo de coisa. Irmãos, isso não é coisa de cristão maduro. Irmãos, o teu crescimento está na tua casa, você lendo a Bíblia todos os dias, você jejuando e você orando ao Senhor. Não existe atalho para isso. Pode ser a pessoa com a mais unção desse mundo, pode ser a pessoa que sopra o microfone e sai pulando no lustre. Não adianta. Diga glória a Jesus. Tem que ler a Bíblia e tem que orar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer o nosso amadurecimento. Não tem atalho nisso. Fala isso para um lado. Não tem atalho nisso. Tem gente que quer ir assim, onde tem esses figurões evangélicos. Aliás, irmãos, é uma distorção absurda. O famoso pregador Jesus nunca aceitou fama. Diga glória a Deus. Irmãos, e o que você vai receber, você tem que buscar no Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que vai em 4, 5, 6 cultos por semana, mas não lê a Bíblia em casa. Irmãos, frequência de muitos cultos jamais será substitutivo da leitura da palavra de Deus. Fala para um lado assim, jamais. Tem que ler a Bíblia em casa. Ai, pastor, mas é difícil. Está vendo? Está vendo? Fala para um lado assim, está vendo? É isso. Você não quer serviço, você não quer enfrentar a dureza. É você que tem que ler a palavra de Deus e interpretar por você mesmo, no auxílio e dependência do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor quer o nosso crescimento. Você precisa se convencer de que você é sacerdote de Deus. Fala isso para um lado. Você é sacerdote de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, as pessoas ficam pensando assim, eu não, mas é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero. Não, é você. Falam assim, você. Todos somos servos de Deus, todos somos sacerdotes de Deus e todos nós temos que crescer. Irmãos, existem pessoas assim com uma personalidade doentia, pessoas que adoram ter outras mais fracas em torno de si, para exercer sobre elas um domínio esquisito, uma coisa esquisita. Irmãos, isso é um absurdo, isso é psiquiátrico. Fala assim, misericórdia. Irmãos, e nós não podemos admitir na igreja, em nosso meio, e nem em nós, esse tipo de coisa. Tem que crescer. Fala para um lado, tem que crescer. Diga glória a Jesus. Uma pessoa que sempre está pedindo oração para você, sempre está pedindo oração para você. Isso, para quem tem um problema psiquiátrico, eu acho o máximo. Alguém quer a minha oração. Mas olhando com olhos bem sinceros, faça o favor, vá orar você mesmo. Diga glória a Jesus. Está errado isso. Diga glória a Deus. Irmãos, nós não nos recusamos a orar por ninguém. Mas faça o favor, precisa crescer. Fala para o lado de novo, precisa crescer. Tem coisa que você quer ouvir os outros falar, mas você tem que ouvir Deus falar com você. Diga glória a Jesus. Irmãos, é hora de crescer. Não existe atalho. Diga glória a Jesus. Irmãos, sabe o que muitos de nós queremos ouvir? Não, o seu problema é que tem uma maldição lá da 49ª geração que tem que ser quebrada. Não é que você precisa de uma cura interior. Meu amado, ouça isso. Quebra de maldição, cura interior não vai fazer o que só leitura da Bíblia e oração faz. Diga glória a Jesus. Pode quebrar quantas maldições quiser. Enquanto você não ler a Bíblia todos os dias e não orar por você mesmo, não vai para frente. Fala assim, não vai para frente. Não adianta. Diga glória a Jesus.
Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor quer o nosso crescimento. Diga glória a Jesus. Consagração. Aquilo que sabemos que o Senhor não gosta em nós, temos que abandonar. Pastor, eu não consigo. Entra na campanha de jejum. Pare de enrolar. Fala para nós assim, para de enrolar. Entra numa campanha, resolve isso. Irmãos, Jesus vem, pode ser a qualquer instante. Diga glória a Jesus. E você precisa estar pronto. Fala para um lado, você precisa estar pronto. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou muito claro essa semana, a frequência dos cultos aqui tem aumentado, maravilha, que aumente cada vez mais, oramos por isso, mas não é só isso que o Senhor quer. Lógico que o Senhor quer a igreja cheia também, porque não adianta aquelas igrejas assim que tem só meia dúzia e fica assim, que o Senhor quer qualidade. Meia dúzia de qualidade, faz favor, né? Faz assim, misericórdia. Não, o Senhor quer a igreja cheia, mas Deus quer que você cresça. Fala para um lado, Deus quer que você cresça. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, é bom nós recebermos palavras de Deus através de alguém. É bom recebermos uma palavra profética, Deus usando alguém para falar conosco. Mas irmãos, está na hora de crescer. Deus quer usar você para falar com outros. Diga glória a Jesus. Está na hora de crescer. Irmãos, olha o escritor aos Hebreus, ele estava bravo. Já deviam ser mestres pelo tempo. Tem gente que diz assim, pastor, mas eu sou convertido só faz 3 anos. Irmãos, os apóstolos com 3 anos já espalharam o evangelho para o mundo inteiro. Com 3 anos, diga glória a Jesus. Não tem desculpa. Fala para um lado assim, não tem desculpa. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Irmãos, Deus quer o nosso crescimento. Deus quer que nós vençamos a carne. O texto, quando fala em meninos e fala em maduros, os maduros, em razão da prática, têm os sentidos exercitados. Quer dizer, eles entraram em disciplina física, emocional, espiritual, disciplina, se tornaram aptos, habilitados. 2 Timóteo 2, todo o que se alista na guerra, se abstém de tudo, a fim de agradar aquele que o alistou. Diga glória a Jesus. Irmãos, vencer a carne, o Senhor quer o nosso amadurecimento. Irmãos, chega de manipulações. Diga glória a Jesus. Irmãos, muito da nossa personalidade é coisa de manipulação. Irmãos, existem pregadores que manipulam o auditório, que fazem o auditório chegar ao frenesi, fazem o auditório chegar ao ápice, por mera manipulação psicológica. Mas existem auditórios que também manipulam pregadores. Tem auditórios que querem ver manifestações sobrenaturais. Tem gente assim que é doida por uma revelação, fala assim, misericórdia, e que, irmãos, é uma mensagem subliminar, e o diabo entende bem essas coisas, fala assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor quer o nosso crescimento. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe aquelas histórias assim, pastor, eu já vim para o culto de arrasto, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida hoje. O que é isso, meu amado? E por que você não resolveu isso ontem? Por que deixou para hoje? Por que você não resolveu isso na sua casa? Por que você não entrou no seu quarto e não orou? Diga glória a Jesus. Isso não é coisa de crente. E em país que não tem igreja, que a igreja é a 500 quilômetros de distância, daí que você faz? Daí morre? Diga glória a Deus. Tem que crescer, tem que amadurecer, tem que vencer isso. Fala para um lado, Deus quer que você vença a soberba. Jesus eterno, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberba. Irmão, soberba é problema de todos nós. Fazer as coisas para aparecer.
Ainda hoje, nos dons do Espírito Santo, foi dito o versículo de Eclesiastes 1, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Deus quer acabar com a tua vaidade. Fala isso para um do lado. Deus quer acabar com a tua vaidade. Irmãos, quando eu era criança, eu nasci numa igreja de doutrinas de usos e costumes. Então, quando falava em vaidade, era pintura, brinco, anel, esse tipo de coisa. Era vaidade. Não, isso é muito rasteiro. Sabe o que é vaidade? É fazer as coisas para aparecer. Sabe o que é vaidade? É se sentir especial. Sabe o que é vaidade? É se sentir melhor do que os outros. Sabe o que é vaidade? É achar que assim é um canal. Eu sou um canal de Deus. Fazem misericórdia. Menos, né? Fala assim, menos. Diga glória a Jesus. Deus pode te usar, o diabo também. Então menos, né, meu filho? Fala assim, menos. Diga glória a Jesus. Irmãos, vencer a carne. Irmãos, eu estou lendo um livro, um pastor muito inteligente, que sabe usar as palavras, e ele escrevendo coisas profundas. Coisa que ele escreve, que nós vemos na prática, é assim mesmo. O escritor falando, o nome do livro é A Interferência do Passado no Presente. Diga glória a Jesus. E o pastor dizendo o seguinte, no passado, as manifestações demoníacas eram aquelas assim visíveis. A pessoa cai endemoniada, a mulher falava com voz de homem, 8 não segurava a pessoa, que chutava, esbravejava, chutava a cadeira, acontecia. Hoje, em igrejas um pouquinho mais razoáveis, não tem mais disso, porque a tática do diabo mudou. O diabo não age mais com endemoniamento. O diabo usa os crentes. Fala assim, misericórdia. Não tem mais endemoniado na igreja, tem crente usado pelo diabo. Fala assim, misericórdia, e é verdade. Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Irmãos, porque um endemoniado é a coisa mais fácil do mundo, você expulsa, ele tem que sair. Não existe como, ele vai ter que sair. Diga glória a Deus. Tem gente que fala assim, mas eu conheço um que demorou 3 horas para sair. Mas saiu, não saiu? Diga glória a Deus. E o crente usado pelo diabo que está na igreja faz 20 anos e não cresce, e não se emenda. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, qualquer um de nós, na carne, pode ser usado pelo diabo. Qualquer um de nós. A carne é o combustível do diabo. Fazer misericórdia. Qualquer um de nós. Gostamos tanto de falar de Pedro, né? Arreda de mim, Satanás. Poderia ser qualquer um de nós. Então, irmãos, tem que vencer a carne, tem que fechar as brechas. Fala para um lado, tem que fechar as brechas. Irmãos, tem que crescer. Chega do crente se dar ao direito de ficar nervosinho. Chega do crente se dar ao direito de ficar dando patada nos outros. Chega. Fala para um lado assim, chega. Deus quer o teu crescimento, chega. Irmãos, chega de vez em quando ser usado por Deus e de vez em quando ser usado pelo diabo. Chega, o Senhor não quer mais isso. Deus quer o nosso amadurecimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o escritor deste livro, ele falou uma coisa séria, e misericórdia é verdade. Diga glória a Deus. Um irmão aqui da igreja, quinta-feira, ele veio me dizer assim: pastor, eu tive um sonho, e no sonho estávamos no culto e tinha um pregador diferente, e o pregador começou a discutir, no meio da pregação começou a discutir com outra pessoa, e dali a pouco o pregador se desmascarou e era o diabo. E daí esse irmão dizendo, daí a hora que eu virei para trás, várias das pessoas que estavam na igreja também se desmascararam e também ficaram com cara do diabo. Isso o irmão me disse na quinta. Daí, lendo esse livro na sexta, um pastor super culto, cheio de títulos, psicólogo e não sei o quê, ele dizendo o seguinte: as igrejas estão cheias de pessoas enviadas pelos demônios.
Fazer misericórdia. Pessoas demoníacas dentro das igrejas que só causam confusão e que só causam contenda. E além desses, crentes incautos, crentes infantis que se deixam usar pelo diabo. Fala para nós assim: chega disso! Diga glória a Jesus. É hora de crescer. 1 João capítulo 2, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você precisa vencer o diabo na tua vida. Fala isso para o mundo do lado. Você precisa vencer o diabo na tua vida. Diga glória a Deus. Vencer o teu mau humor, vencer a tua incredulidade. Diga glória a Jesus. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser transparentes. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o escritor deste livro, comentando aquele texto de Mateus capítulo 7, que Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos em pele de ovelhas. O escritor, até engraçado, ele disse assim: século 21, agora os lobos estão com modelitos moderníssimos de ovelha. Fazem misericórdia, cada vez mais requintados, cada vez mais disfarçados, cada vez mais dissimulados, cada vez mais difícil de discernir. Meu amado, tem que vigiar. Fala para nós assim: tem que vigiar. Tem que vigiar. Irmãos, o que nós não gostamos é de jejum, leitura da palavra de Deus e oração. Isso nós não gostamos. Nós gostamos de evento, nós gostamos de novidade, nós gostamos de outra coisa. Mas chega disso, meu amado. Você pode se dar muito mal com isso. Busque a Deus você mesmo. Fala isso para um lado. Busque a Deus você mesmo. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem falado conosco aqui na igreja. Hoje é dia de ceia. O Senhor falando conosco, o Senhor falando comigo, o Senhor falando contigo. Irmãos, tem coisas que os outros até que engolem em nós quando nós somos jovens. Porque pode ser tido assim como: ele é muito jovem, né? Ele é assim, inexperiente, esse é o jeito dele. Isso quando você é jovem. Quando você vai ficando mais velhinho, já não suporta mais isso, porque vai dizer assim: pô, mas o cara já está meio velhão e não se enxerga. Fazer misericórdia. Tem que crescer. Fala assim: tem que crescer. O Senhor quer o nosso crescimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, encerrando essa comunhão para já partirmos a ceia do Senhor. Igreja é lugar de comunhão. Fala isso para o irmão do lado. Igreja é lugar de comunhão. Diga glória a Jesus. Sabe, irmãos, aquelas frases que nós usamos? Pastor, eu vim hoje na igreja porque eu preciso tanto receber. Já passou essa fase, meu filho. Fala assim: já passou essa fase. Igreja é lugar de comunhão. Você vem porque somos irmãos. Se alguém está precisando de ajuda, você ajuda. Igreja é lugar de dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Diga glória a Jesus. Pastor, eu preciso tanto de uma palavra hoje. Porque você não leu a Bíblia em casa, meu filho? Se tivesse lido às 2 da manhã, você já tinha recebido a palavra. Você chegava aqui repartindo a palavra, não precisando de uma. Diga glória a Jesus. Pastor, eu vim tanto precisando de uma revelação. Por que não buscou durante a semana então? Diga glória a Deus. Chega, irmãos, é hora de crescer. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de adoração. Vem um monte de crentes que todos já serviram ao Senhor durante a semana, já adoraram a Deus, se reúnem, e quando se reúnem, lógico, é a glória de Deus que se manifesta. Diga glória a Jesus. Porque não está ninguém com a cara, ninguém está bicudo com o outro, ninguém está com problema. Diga glória a Jesus. Porque quem estava com problema já resolveu. Diga glória a Jesus. Irmãos, crescimento é
resolva os teus problemas com o Senhor. Fala isso para um lado. Resolva os teus problemas com o Senhor. Diga glória a Jesus. Como que é criança? Qualquer batidinha de cabeça, abre a boca desse tamanho, vem chorando para a mãe. Qualquer coisa. Mas com 15 anos fazer isso não dá mais, né? Diga glória a Jesus. Tem que superar isso. Então fala para nós assim, tem que superar. Diga glória a Deus. Irmãos, esta é a palavra de Deus para esta igreja neste culto de ceia. O Senhor quer o nosso crescimento. O Senhor quer o nosso amadurecimento. Sabe, irmãos, o que é um crente maduro? Diga glória a Jesus. Todos olhando aqui, ouça isso. Irmãos, é a palavra de Deus para todos nós. Sabe o que é amadurecimento? Você tem que estar convicto da tua função no corpo de Cristo e cumpri-la, aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol, e que chova em nome de Jesus que está precisando. Diga glória a Deus. Você tem que estar convicto e precisa fazer isso, irmãos, sem desanimar e sem precisar alguém ficar assim, volta, não, faz, não, você está fazendo falta, não, preciso de você. Tá, a gente faz isso porque a gente quer os irmãos, mas já passou disso também, né, meu filho? Você tem que ter a tua responsabilidade. Como que ninguém faz isso comigo? Ai, pastor, você não parece na igreja faz tempo, volta, né, pastor? Ninguém precisa me falar isso, eu estou aqui, diga glória a Jesus. E por que tem alguns que somem de vez em quando? Não está certo isso. Fala assim, não está certo isso. Ai, pastor, é que estava com uns problemas. Gracinha, eu não tenho nenhum de certo, né? Eu estou sempre aqui, então não tem nenhum problema. Diga glória a Deus. Mas o que é isso? Só porque tem problemas, sempre a igreja é sacrificada, sempre o ministério ao Senhor é sacrificado, e isso está errado, tem que crescer. Diga glória a Jesus. Tem que fazer o que o Senhor te deu nas mãos para fazer, em qualquer circunstância. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Senhor amado, queremos crescer. Estamos aqui perante a tua mesa e nós nos humilhamos. Meu Deus, nos humilhamos diante de ti, Senhor. Nos humilhamos, Senhor. Lava-nos. Senhor, de hoje queremos abandonar práticas que não são tuas. Senhor, de hoje queremos ter maior consciência no Espírito Santo. Como diz Romanos 9:1, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Senhor, faz-nos conscientes, faz-nos crescer. Senhor, que cada um esteja forte. Que cada um esteja firme, Senhor. Cada um firme em Ti. Que cada um esteja firme na verdade. Que cada um esteja firme no ministério. Cada um esteja firme, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.